Diz-se entre os sábios que a Primeira Guerra começou antes que Arda estivesse totalmente formada e antes mesmo que qualquer criatura crescesse ou caminhasse sobre a Terra, e por muito tempo Melkor prevaleceu. Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Explorando a Terra-média. Hoje iremos falar sobre as Eras das Lâmpadas. Roda a vinheta. Antes de continuarmos com a história de hoje, desde já peço para você deixar o like no vídeo, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal, pois vai me ajudar e muito aqui no YouTube. Muito obrigado desde já, pessoal. Bom, continuando a nossa história de hoje. Entretanto, no meio da guerra, ao ouvir no distante firmamento que havia batalha no pequeno reino, um espírito de enorme força e resistência veio em auxílio dos Valar, e Arda se encheu com o som do seu riso. Assim veio Tulkas, o forte, cuja ira circula como um vento poderoso, afastando a nuvem e a escuridão à sua frente. E Melkor fugiu de sua fúria e de suas risadas, abandonando Arda, e a paz reinou por uma longa era. Tulkas permaneceu tornando-se um dos Valar do reino de Arda, mas Melkor remoía pensamentos nas trevas distantes e dirigiu seu ódio a Tulkas para todo o sempre. Neste ponto, Tolkien relata o surgimento de um período tranquilo chamado as Eras das Lâmpadas. Isso ocorreu quando, apesar das cicatrizes deixadas na Primeira Guerra dos Poderes, os Valar encheram o mundo de maravilhas naturais, de grande beleza e harmonia. Essas eras foram assim chamadas pela criação de duas colossais lâmpadas mágicas que iluminaram o mundo. Naquele período, os Valar trouxeram ordem aos mares, terras e montanhas, e Yavanna finalmente plantou as sementes que havia muito imaginara. E como houvesse necessidade de luz, já que os fogos estavam dominados ou enterrados sob as colinas primitivas, Aule, a pedido de Yavanna, criou duas lâmpadas poderosas para iluminar a Terra-média, construídas por ele entre os mares circundantes. Então Varda encheu as lâmpadas e Maurin as consagrou, e os Valar as puseram em cima de colunas altíssimas, mais elevadas do que qualquer das montanhas mais recentes. Ergueram uma lâmpada junto ao norte da Terra-média, e ela se chamou Iluin, e a outra foi erguida no sul e foi chamada Ormal. E a luz das lâmpadas dos Valar se derramou por toda a terra, iluminando tudo como se fosse sempre dia. Então as sementes que Yavanna havia plantado logo começaram a brotar e a se desenvolver, e surgiu uma infinidade de seres em crescimento, grandes e pequenos, musgos, capins e enormes samambaias, e árvores cujas copas eram coroadas de nuvens como montanhas vivas, mas cujos pés ficavam envoltos numa penumbra verde. E surgiram feras que habitavam as pradarias, os rios e os lagos, ou caminhavam nas sombras dos bosques. Ainda não surgira nenhuma flor, nem cantara pássaro algum, pois esses seres esperavam sua vez no ventre de Yavanna. Mas havia abundância do que ela imaginara, e nenhum lugar era mais rico do que as partes mais centrais da terra, onde a luz das duas lâmpadas se encontrava e se fundia. E ali, na ilha de Almaran, no grande lago, foi a primeira morada dos Valar, quando tudo era novo e o verde recém-criado ainda era uma maravilha aos olhos dos criadores. E eles se contentaram por muito tempo. Assim os Valar se reuniram em Almaran, sem temer mal algum, e por causa da luz de Iluin, não perceberam a sombra ao norte que vinha sendo lançada de longe por Melkor, pois ele se tornara escuro como a noite do vazio. E dizem as canções que naquela festa na primavera de Arda, Tulkas desposou Nessa, irmã de Oromi, e ela dançou diante dos Valar sobre a relva verdejante de Almaran. Tulkas então adormeceu, exausto e feliz, e Melkor acreditou que sua hora havia chegado. Transpôs as muralhas da noite com sua legião e chegou à Terra-média, à distância, no norte, sem que os Valar o percebessem. Melkor iniciou então as escavações e a construção de uma enorme fortaleza nas profundezas da terra, debaixo das montanhas escuras, onde os raios de Iluin eram frios e pálidos. Esta fortaleza foi chamada Utumno, e embora os Valar ainda não o soubessem a seu respeito, mesmo assim a perversidade de Melkor e a influência maléfica de seu ódio emanavam de lá, e a primavera de Arda foi destruída.
Os seres verdes adoeceram e apodreceram, os rios foram obstruídos por algas e lodo, criaram-se pântanos repelentes e venenosos, criatórios de moscas. As florestas tornaram-se sombrias e perigosas, antros do medo. As belas criaturas de Yavanna se transformaram em monstros dotados de chifre e cornos cheias de desejo por sangue. Os Valar tiveram então certeza de que Melkor estava agindo novamente e saíram à procura de seu esconderijo. Melkor, porém, confiante na resistência de Utumno e no poder dos seus servos, apresentou-se de repente para a luta e deu o primeiro golpe antes que os Valar estivessem preparados. Atacou as luzes de Ilúin e Ormal, arrasou suas colunas e quebrou suas lâmpadas. Quando as enormes colunas desmoronaram, terras fenderam-se e mares elevaram-se em turbulência. E quando as lâmpadas foram derrubadas, labaredas destruidoras se derramaram pela terra. E a forma de Arda, além da simetria de suas águas e de suas terras, foi desfigurada naquele momento de tal modo que os primeiros projetos dos Valar nunca mais foram restaurados. Em meio à confusão e às trevas, Melkor conseguiu escapar, embora o medo se abatesse sobre ele, pois mais alto que o bramido dos mares, ele ouvia a voz de Manwë, como um vento fortíssimo, e a terra tremia sob os pés de Tulkas. Chegou, porém, a Utumno antes que Tulkas conseguisse alcançá-lo, e ali permaneceu escondido. E os Valar não puderam então derrotá-lo, já que a maior parte de sua força era necessária para controlar as turbulências da terra e salvar da destruição tudo o que pudesse ser salvo de sua obra. Depois eles recearam fender novamente a terra, enquanto não soubesse onde habitavam os filhos de Ilúvatar, que ainda estavam por vir no momento que desconheciam. Assim terminou a Primavera de Arda. A morada dos Valar em Almaren foi totalmente destruída, e eles não tinham nenhum local de pouso na face da terra. Por esse motivo partiram da Terra-média e foram para a terra de Aman, a mais ocidental de todas as terras, junto aos limites do mundo, pois seu litoral oeste dá para o Mar de Fora, que é chamado pelos Elfos de Ecaia, e circunda o reino de Arda. A extensão desse mar ninguém conhece, a não ser os Valar, e para além dele ficam as Muralhas da Noite. Já a costa leste de Aman era o limite mais distante de Belegaer, o grande mar do oeste. E como Melkor estava de volta à Terra-média e eles ainda não tinham como derrotá-lo, os Valar fortificaram sua morada. Junto ao litoral, ergueram as Pelori, as montanhas de Aman, as mais altas de toda a terra. E acima de todas as montanhas das Pelori, elevava-se aquela em cujo pico Manwë instalou seu trono. Taniquetil é como os elfos chamam essa montanha sagrada. Já os Sinda a mencionavam em sua língua mais recente como Amon Uilos. De seu palácio, no cume da Taniquetil, Manwë e Varda conseguiam descortinar a terra inteira, até mesmo as maiores distâncias a leste. Este foi um período muito tranquilo que também foi chamado de Primavera de Arda, quando Yavanna, a frutífera, trouxe as grandes florestas e as vastas campinas e muitos animais e criaturas dóceis e belas para terras e rios. A vida estava começando a surgir e os Valar viam com olhos de ver o mundo se tornar habitado e vivo. Mas uma tristeza e ansiedade secreta estava latente em seus corações, pois as crianças de Eru ainda não haviam despertado. Bom, galera, esse foi um resumo aí das Eras das Lâmpadas. Espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Eu peço para você deixar o like no vídeo, ativar o sininho e se inscrever aqui no canal Explorando a Terra-média. Valeu, pessoal. Fiquem ligados no próximo vídeo. Até a próxima!